vivemos convencidos de que somos livres. Escolhemos o que vestir, o que comprar, o que assistir, o que postar. Movemos os dedos sobre telas luminosas, acreditando que cada decisão parte da nossa própria vontade. Mas será que isso é verdade? Ou será que estamos presos em correntes invisíveis, disfarçadas de prazer e conveniência? Muitos pensam em liberdade apenas pela negação da tirania. Como se ser livre significasse apenas não viver em um inferno distópico como o descrito por George Orwell em 1984. Governos autoritários, vigilância total, censura explícita, tortura e dor. E porque não vemos soldados batendo à nossa porta, acreditamos que somos livres. Mas Aldous Huxley, no seu romance Admirável Mundo Novo, mostrou outro cenário, muito mais sutil e talvez muito mais perigoso. Ele não imaginou uma humanidade acorrentada pelo medo, mas uma humanidade anestesiada pelo prazer. Não seria a dor, mas o excesso de distrações. Não seria a opressão declarada, mas o condicionamento invisível. E o mais assustador, não seria preciso forçar ninguém. As pessoas pediriam sua própria prisão. Huxley escreveu seu livro em 1931, descrevendo um futuro no qual a tecnologia, as drogas e a diversão incessante criariam cidadãos dóceis demais para sequer perceber a perda da liberdade. 30 anos depois, já após a Segunda Guerra Mundial, a ascensão dos regimes totalitários e o avanço da ciência, o próprio Huxley voltou a refletir. Em um discurso de 1961, afirmou que as classes dominantes não precisariam usar apenas a força. Bastaria fornecer prazeres sem fim. Bastaria afogar as massas em distrações até que já não restasse espaço para reflexão ou resistência. E aqui surge a pergunta que guia este vídeo. Como o prazer pode ser usado como arma para privar as pessoas de sua liberdade? Para responder, precisamos explorar não apenas a literatura de Huxley, mas também a psicologia do século XX. Precisamos entender como experimentos como os de B.F. Skinner demonstraram que organismos, ratos, pombos, humanos, podem ser condicionados a agir, repetir comportamentos e até amar a própria servidão. Mas antes de mergulhar na ciência, precisamos olhar ao nosso redor. A tecnologia, as drogas, a pornografia, o entretenimento digital, tudo isso parece existir para nos satisfazer. Mas será que não é exatamente esse excesso de prazer que nos distrai, nos emburrece e nos aprisiona? Hoje, quase todos carregam no bolso um dispositivo capaz de fornecer dopamina em doses intermináveis. O smartphone. Cada notificação, cada curtida, cada vídeo curto é uma pequena dose de reforço positivo. Não muito diferente do soma descrito por Huxley. A droga fictícia que dava aos cidadãos férias da realidade, oscilando entre euforia, alucinação ou sono profundo. Mas no Admirável Mundo Novo, não era apenas a droga. O sexo era estimulado desde cedo, a monogamia abolida, a família dissolvida. O slogan era claro: todos pertencem a todos. Se todos podiam satisfazer seus impulsos imediatamente, não havia razão para revolta, para insatisfação, para questionar. O mesmo se aplicava ao entretenimento. Não eram apenas distrações superficiais. Eram distrações incessantes da mais fascinante natureza, como escreveu Huxley. Um espetáculo contínuo, capaz de encher a mente com irrelevâncias, impedindo que qualquer espaço fosse ocupado por reflexão séria. E agora pergunto a você, será que nossa sociedade não se parece cada vez mais com esse campo de concentração indolor previsto por Huxley? Será que nossa liberdade não foi trocada por pequenas recompensas instantâneas, distribuídas diariamente em doses cuidadosamente calibradas? Pense em como vivemos hoje. Drogas legais e ilegais nunca foram tão acessíveis. A pornografia se tornou infinita, disponível em um clique. O entretenimento do cinema às redes sociais transformou-se em consumo compulsivo, e milhões dependem de ansiolíticos, antidepressivos ou opioides, muitas vezes não para curar, mas para suportar o vazio de uma vida sem sentido. Afinal, até que ponto essas distrações foram criadas apenas pela demanda espontânea,
E até que ponto são alimentadas deliberadamente para manter as pessoas dóceis, conformadas e distraídas demais para questionar o sistema? Essa é a essência da escravidão moderna. Não precisamos mais de grilhões visíveis. As correntes agora são invisíveis, feitas de dopamina, prazer e distrações constantes. E, pior, são correntes que aceitamos com um sorriso no rosto. No final, talvez Goethe estivesse certo. Não há escravidão mais completa do que aquela em que acreditamos ser livres. E talvez Huxley estivesse ainda mais certo. Não é a dor que destrói a humanidade, mas o prazer. Este é o ponto de partida da nossa reflexão. Prepare-se. O que você ouvirá a seguir pode mudar a forma como enxerga cada escolha do seu cotidiano. Em 1931, Aldous Huxley publicou Admirável Mundo Novo. Na época, o próprio autor não acreditava que o mundo que descrevia fosse uma ameaça iminente. Mas poucas décadas depois, após testemunhar o avanço do totalitarismo, a Segunda Guerra Mundial e a aceleração da ciência e da tecnologia, Huxley mudou de ideia. Em um discurso em 1961, ele fez um alerta assustador. No futuro, as classes dominantes aprenderiam que não precisariam controlar as massas com violência. Não seria necessário o chicote, não seria necessário o porrete. Bastaria fornecer um suprimento interminável de prazeres. Bastaria inundar a população em distrações para que a liberdade fosse trocada, de bom grado, por conforto. Esse pensamento de Huxley não surgiu no vazio. Ele estava atento aos avanços da psicologia do século XX, especialmente ao trabalho de B.F. Skinner, um dos maiores nomes do behaviorismo. Skinner e o condicionamento operante Skinner acreditava que o comportamento humano podia ser moldado como o de um rato em laboratório. Em sua caixa de Skinner, ele testava formas de condicionar animais a aprender novos comportamentos. Em um conjunto de experimentos, ele utilizava o reforço positivo. Toda vez que o rato executava a ação desejada, recebia uma recompensa, geralmente comida. Assim, o animal aprendia rapidamente a repetir o comportamento para obter prazer. Em outro conjunto, ele aplicava reforço negativo ou punição. Quando o rato realizava um comportamento indesejado, recebia um estímulo desagradável, como um choque elétrico. Os resultados foram reveladores. Tanto o prazer quanto a dor moldavam comportamentos. Mas havia uma diferença crucial. Comportamentos adquiridos pelo prazer eram mais duradouros, mais consistentes e menos sujeitos à resistência do que aqueles adquiridos pela dor. Ou seja, controlar pelo prazer é mais eficiente do que controlar pela violência. De ratos a humanos, Huxley entendeu imediatamente as implicações desses experimentos. Se ratos podiam ser condicionados a agir repetidamente por meio de recompensas prazerosas, o mesmo poderia acontecer com seres humanos. E, na verdade, já estava acontecendo. A sociedade moderna, com sua tecnologia emergente, já oferecia todos os instrumentos necessários para criar uma população dócil, satisfeita e incapaz de perceber a própria escravidão. Em Admirável Mundo Novo, Huxley descreve exatamente esse cenário. Uma oligarquia global controlando as massas não pela dor, mas por meio de condicionamentos prazerosos. Soma, a droga do conformismo. No livro, a principal recompensa usada para manter a docilidade era uma superdroga chamada soma. Essa substância fornecia férias da realidade. Em pequenas doses, gerava euforia. Em doses maiores, causava alucinações agradáveis. Em doses ainda maiores, induzia o sono. Mas havia um efeito ainda mais importante. O soma aumentava a sugestionabilidade das pessoas. Em outras palavras, tornava-as mais vulneráveis à propaganda e ao controle ideológico. O soma não era um vício proibido. Pelo contrário, era incentivado pelo próprio Estado, oferecido diariamente como parte da vida em sociedade. A população aceitava a servidão porque estava constantemente anestesiada. Sexo, slogans e distrações. Mas não era só a droga. O Estado promovia a promiscuidade sexual e abolira a família e a monogamia. Desde cedo, crianças eram ensinadas que todos pertencem a todos. A satisfação dos impulsos era garantida sem barreiras.
O resultado? Uma sociedade onde o prazer imediato anulava qualquer desejo de reflexão ou resistência. Por que questionar, se todos os desejos podiam ser satisfeitos na hora? Além disso, havia o entretenimento, o que Huxley chamou de distrações incessantes da mais fascinante natureza. Espetáculos e diversões que enchiam as mentes com irrelevâncias. Um mar de estímulos tão intenso que impedia a reflexão. Assim, o controle social não se dava pela força, mas pelo excesso de gratificação. Os cidadãos de Admirável Mundo Novo não odiavam seus senhores, amavam a própria servidão. Skinner e a utopia cientificamente gerida. Curiosamente, Skinner via suas descobertas de forma diferente. Em seu livro Walden 2, ele imaginava uma sociedade utópica, gerida por engenheiros sociais, que usariam o condicionamento operante para o bem maior. Mas mesmo ele admitia, esse sistema também poderia ser usado para criar uma tirania perniciosa. Uma sociedade na qual as pessoas acreditariam estar livres, mas, na verdade, cada ação, cada desejo e cada pensamento seriam moldados por reforços invisíveis. E é aqui que o pensamento de Huxley se torna ainda mais perturbador. Ele antecipou que os governantes do futuro não precisariam proibir prazeres, bastaria fornecê-los, bastaria torná-los abundantes, acessíveis e irresistíveis. A transição da força para a dopamina. O que Huxley enxergou e que Skinner comprovou é simples. A dor gera resistência, mas o prazer gera conformismo. Um povo que sofre se revolta. Um povo que é constantemente punido busca quebrar correntes. Mas um povo que recebe distrações sem fim, drogas que anestesiam e prazeres fáceis, não luta, não percebe, não quer sair da prisão. É assim que a escravidão moderna se sustenta. Não pela violência declarada, mas pela dopamina cuidadosamente distribuída em cada aspecto da vida. O alerta de Huxley, sustentado pelos experimentos de Skinner, é claro. Sociedades podem ser moldadas por reforços positivos mais do que por coerção direta. A pergunta é, até que ponto nossa sociedade atual já não está vivendo esse cenário? Porque quando olhamos para a nossa realidade, do vício em redes sociais ao consumo desenfreado de drogas lícitas e ilícitas, da banalização do sexo à dependência de entretenimento, a semelhança é inegável. E é exatamente isso que vamos explorar. Os paralelos diretos entre o mundo fictício de Admirável Mundo Novo e o mundo real em que vivemos hoje. Se Admirável Mundo Novo parecia, em 1931, apenas uma ficção perturbadora, hoje parece cada vez mais um retrato de nossa realidade. Os paralelos são tão numerosos que é difícil ignorar. Aquilo que Huxley imaginou como futuro distante se materializou no presente. O soma e os psicofármacos modernos. No romance de Huxley, o soma era a droga perfeita. Não causava ressaca, não gerava efeitos colaterais graves, não era visto como vício, era apenas parte da rotina. Um comprimido para relaxar, outro para dormir, outro para esquecer. Cada cidadão carregava sua dose diária de alívio. Hoje, não precisamos de uma droga fictícia. Temos ansiolíticos, antidepressivos, opioides, estimulantes. Nunca antes na história tantas pessoas dependeram de substâncias químicas para enfrentar o cotidiano. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 em cada 6 adultos use regularmente algum tipo de psicotrópico. No Brasil, o consumo de ansiolíticos e antidepressivos cresce a cada ano. E aqui não se trata de demonizar medicamentos que têm sua importância terapêutica. A questão é refletir. Até que ponto o uso massivo dessas substâncias não cumpre a mesma função do soma? Uma anestesia coletiva que transforma sofrimento real em silêncio químico, reduzindo a capacidade de questionar ou resistir. Sexo livre e pornografia infinita. No livro, o Estado abolia a monogamia e a família. Desde a infância, os cidadãos eram condicionados a crer que todos pertencem a todos. O sexo era incentivado como distração, como prazer imediato e como ferramenta de docilidade. Hoje, não precisamos de slogans estatais para isso. A internet e a pornografia online criaram uma era de gratificação sexual instantânea e infinita.
Nunca foi tão fácil acessar prazer visual e físico sem esforço, sem compromisso, sem responsabilidade. E o impacto disso é profundo. Milhões desenvolvem vício em pornografia, perdendo motivação para relações reais. O sexo, que deveria ser expressão de vínculo humano, é reduzido a consumo rápido, descartável, desprovido de sentido. Não é coincidência que isso se pareça tanto com o que Huxley descreveu. A saturação de estímulos sexuais garante distração, dispersa a energia vital e transforma cidadãos em consumidores dóceis. Entretenimento incessante. Huxley falava das distrações incessantes da mais fascinante natureza. Espetáculos, diversões e estímulos criados para ocupar a mente das massas. Olhe à sua volta. Temos plataformas de streaming com milhares de filmes e séries. Temos redes sociais que atualizam feeds infinitos, algoritmos que calculam exatamente o que vai prender nossa atenção. TikTok, Reels, Shorts, vídeos de segundos, projetados para estimular dopamina em rajadas contínuas. Nunca estivemos tão ocupados e, ao mesmo tempo, tão distraídos. As pessoas não têm tempo para reflexão profunda porque estão imersas em um mar de irrelevâncias, consumindo conteúdos rápidos que anestesiam, mas não constroem. Esse é o entretenimento moderno. Não apenas diversão, mas uma prisão confortável. O marketing como condicionamento. No admirável mundo novo, slogans e propagandas eram repetidos até se tornarem verdades inquestionáveis. Hoje, o marketing digital desempenha função semelhante. Não apenas anuncia produtos, mas molda desejos, cria necessidades inexistentes, manipula emoções. Não é coincidência que bilhões sejam investidos em publicidade comportamental, rastreando cada clique, cada pesquisa, cada fraqueza. O objetivo não é vender apenas um produto, mas condicionar padrões de consumo. E aqui vemos claramente a aplicação do que Skinner demonstrou. Reforço positivo constante, recompensas imediatas, até que o consumidor se torne previsível e, portanto, controlável. O smartphone como corrente invisível. Se há um objeto que simboliza nossa servidão prazerosa, é o smartphone. Ele reúne todas as formas de reforço positivo: redes sociais, pornografia, entretenimento, compras, notícias, jogos. Cada notificação é uma pequena dose de dopamina. Cada vibração no bolso é como a comida entregue ao rato de Skinner. O smartphone não é apenas uma ferramenta, é uma extensão do condicionamento moderno. Você não precisa mais de guardas ou algemas. Basta um feed infinito, sempre pronto para capturar sua atenção. O paradoxo do prazer. E aqui chegamos ao ponto mais profundo. O prazer excessivo não liberta, aprisiona. Quando todos os desejos podem ser satisfeitos de forma imediata, perde-se a capacidade de lidar com a frustração, com o tédio, com a dor. Sem esses elementos, não há crescimento, não há reflexão, não há resistência. O prazer em excesso transforma-se em anestesia. E a anestesia, em servidão. Os paralelos entre admirável mundo novo e a sociedade atual são claros. O soma virou psicofármacos e drogas recreativas. O sexo livre virou pornografia infinita. O entretenimento incessante virou feeds e plataformas digitais. Os slogans viraram algoritmos e marketing direcionado. E o smartphone virou o símbolo máximo da prisão invisível. Vivemos, sim, em uma era onde as correntes não machucam, mas acariciam. Onde a prisão não se impõe com violência, mas com prazer. E o pior, muitos já não querem sair dela. Em regimes antigos, a escravidão era marcada por correntes, açoites e muros. Hoje, ela é muito mais sofisticada. A escravidão moderna não precisa de força bruta, porque encontrou uma arma mais poderosa: o prazer. Huxley chamou isso de campo de concentração indolor. Um sistema em que as pessoas permanecem dóceis não porque são forçadas, mas porque estão entretidas, distraídas e satisfeitas demais para reagir. O ciclo do prazer que aprisiona. Tudo começa com um reforço positivo. Pequenas recompensas distribuídas constantemente. A notificação no celular. A compra online que chega em um dia. O fast food que chega em minutos. O vídeo que inicia sozinho após o anterior.
Esses estímulos são rápidos, fáceis, constantes. A mente aprende a associar prazer imediato a cada ação. O problema é que, quanto mais frequentes as recompensas, mais dependente o cérebro se torna delas. Assim, o que parecia liberdade, escolher a todo momento o que consumir, se transforma em prisão, porque cada escolha já foi previamente condicionada, do cidadão ao consumidor. No passado, falava-se em cidadãos, pessoas com direitos, deveres, responsabilidades. Hoje, a linguagem dominante fala em consumidores. E qual é o papel de um consumidor? Comprar, desejar, manter o ciclo girando. Quando as elites controladoras perceberam que é possível transformar pessoas em máquinas de consumo, não precisaram mais de repressão direta. Bastava alimentá-las com prazeres e desejos constantes. E aqui está o truque. O consumidor acredita estar escolhendo. Mas, na verdade, seus desejos já foram moldados pelo marketing, pelos algoritmos, pelo reforço constante. O entretenimento como anestesia social, Orwell, temia que a censura retirasse livros das prateleiras. Huxley temia algo ainda pior, que houvesse tantos estímulos irrelevantes que ninguém mais se importasse em ler. Essa é a escravidão moderna. Não é preciso proibir pensamentos perigosos, basta afogá-los em uma avalanche de distrações. E, de fato, quem hoje encontra tempo e energia para refletir criticamente quando pode passar horas em rolagem infinita, de meme em meme, de vídeo em vídeo, de notificação em notificação? O entretenimento não é apenas diversão. Ele se tornou uma forma de controle social, porque ocupa a mente a ponto de impedir resistência. Drogas. Da ficção à crise contemporânea. No admirável mundo novo, o soma era distribuído como parte da rotina. Uma sociedade inteira anestesiada para não questionar. Hoje, vivemos algo similar. A crise de opioides nos Estados Unidos é prova disso. Milhões dependentes de analgésicos fortes, entregues legalmente pela indústria farmacêutica. Paralelamente, cresce o consumo de ansiolíticos, antidepressivos e estimulantes, muitas vezes usados não para tratar uma patologia profunda, mas para manter as pessoas funcionando em uma rotina que já as adoece. Essas drogas cumprem o mesmo papel do soma, mantêm o indivíduo adaptado ao sistema, mesmo quando o sistema o destrói. Sexo e a dissolução do vínculo. Huxley descreveu uma sociedade sem família, sem monogamia, onde todos pertencem a todos. Hoje não precisamos de slogans estatais para isso. A pornografia, os aplicativos de encontros, a banalização do sexo e a objetificação constante transformaram a intimidade em produto. O resultado é uma população saciada em seus impulsos mais imediatos, mas cada vez mais incapaz de construir vínculos reais, sólidos, profundos. E sem vínculos verdadeiros, cresce o vazio existencial, facilmente preenchido por mais consumo, mais distrações, mais prazeres. Trabalho e servidão voluntária. No passado, trabalhadores explorados podiam se revoltar contra condições desumanas. Hoje, muitos aceitam jornadas exaustivas sem reclamar, porque são recompensados com distrações baratas no final do dia. O trabalhador cansado não se organiza em revolta. Ele chega em casa, liga a TV, abre o celular, pede uma comida rápida e se anestesia. Essa é a engrenagem perfeita. O sistema explora durante o dia e entrega prazeres à noite. E a escravidão voluntária se mantém, porque ninguém quer abrir mão do pouco conforto que possui. Tecnologia como corrente invisível. Os engenheiros sociais de hoje não distribuem apenas drogas e entretenimento. Eles dominam a ferramenta mais poderosa da história, os dados. Cada clique, cada pesquisa, cada compra, cada movimento é registrado. Os algoritmos conhecem melhor nossos desejos do que nós mesmos. E com isso, o condicionamento é direcionado de forma precisa. Não é mais um reforço coletivo. É um reforço individualizado, desenhado para cada pessoa. Essa é a versão mais sofisticada do condicionamento operante que Skinner estudou. Uma máquina que distribui prazeres sob medida para garantir docilidade e previsibilidade. O perigo da servidão feliz. O ex-escravo Frederick Douglass
disse no século XIX: quando um escravo se torna um escravo feliz, ele renunciou a tudo o que o torna humano. Essa frase ecoa no nosso tempo. O maior perigo não é estar preso, é estar preso e não querer sair. É acreditar que a prisão é conforto, que a servidão é liberdade. E essa é a essência da escravidão moderna. Não sentimos dor, não sentimos as correntes. Sentimos apenas prazer. E é exatamente isso que garante que o sistema se mantenha intacto. A escravidão moderna não tem grilhões, não tem algemas, não tem celas. Ela tem telas, prazeres, dopamina, distrações. E enquanto acreditarmos que isso é liberdade, estaremos exatamente na condição que Goethe descreveu: irremediavelmente escravizados. Chegamos ao final desta jornada. Exploramos as palavras de Goethe, os alertas de Huxley, os experimentos de Skinner, os paralelos com nossa sociedade e o conceito perturbador da servidão prazerosa. Agora resta a pergunta mais importante: o que fazemos com esse conhecimento? O verdadeiro inimigo não é a dor, é o prazer. Orwell acreditava que seríamos esmagados pela opressão. Huxley acreditava que seríamos distraídos pelo prazer. E olhando ao nosso redor, parece claro que Huxley estava certo. Não vivemos em um mundo de proibições severas, de livros queimados, de censura explícita em cada esquina. Vivemos em um mundo de abundância de estímulos. Não nos faltam prazeres, nos sobra prazer. Mas justamente por isso, falta-nos liberdade. A liberdade exige disciplina, reflexão, desconforto. E uma sociedade anestesiada não busca nada disso. Busca apenas o próximo gole de dopamina. A perda do humano. O ex-escravo Frederick Douglass disse: quando um escravo se torna um escravo feliz, ele renunciou a tudo o que o torna humano. Essa é talvez a maior tragédia da escravidão moderna. Não apenas perder a liberdade, mas perder a humanidade. Porque ser humano não é apenas sentir prazer. É também suportar dor, enfrentar desafios, buscar sentido, questionar o mundo. É isso que nos diferencia de animais condicionados em laboratório. Quando abrimos mão disso em troca de prazeres fáceis, aceitamos viver como ratos na caixa de Skinner, pressionando a alavanca por mais uma dose de recompensa. Será que ainda há saída? A grande questão é se ainda temos forças para resistir. Será que desejamos liberdade o suficiente para abrir mão do conforto? Será que estamos dispostos a enfrentar tédio, esforço, silêncio e dor, os ingredientes inevitáveis da vida autêntica? Talvez a maioria não queira. Talvez a maior parte da humanidade prefira viver distraída, anestesiada, satisfeita em sua prisão confortável. Mas sempre haverá aqueles que resistem. Sempre haverá aqueles que recusam a servidão prazerosa em nome da verdadeira liberdade. O preço da liberdade. Liberdade não é gratuita. Liberdade custa desconforto. Custa vigilância interior. Custa resistir à tentação do prazer imediato para alcançar algo mais profundo, mais duradouro, mais humano. No admirável mundo novo, poucos personagens ousavam resistir. Os que resistiam eram ridicularizados, isolados, tratados como estranhos. Hoje não é diferente. Quem se recusa a viver nas redes sociais, quem rejeita o consumo compulsivo, quem busca silêncio em vez de distração, é visto como esquisito, como anticultural. Mas talvez sejam justamente esses os verdadeiros livres. Um chamado à reflexão. Agora eu pergunto a você que me assiste: você controla seus desejos ou eles controlam você? Você escolhe conscientemente como viver ou apenas segue impulsos programados? Você quer liberdade real ou se contenta com uma prisão confortável? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são perguntas que precisamos fazer se quisermos recuperar algo que talvez já tenhamos perdido: a humanidade autêntica. Não lute sozinho. E aqui está o detalhe: resistir sozinho é difícil. A sociedade inteira foi projetada para nos manter distraídos. Mas quando compartilhamos reflexões como esta, criamos pequenas brechas. Criamos espaços de consciência, onde podemos nos apoiar uns nos outros para buscar algo além do condicionamento. Por isso, esse vídeo não é apenas uma análise, é um convite.
Se este vídeo fez você refletir, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, nós revelamos o que quase ninguém tem coragem de dizer sobre psicologia, sociedade e os mecanismos invisíveis de controle. Comente aqui embaixo. Qual é, na sua opinião, o maior prazer moderno que mais aprisiona as pessoas? Redes sociais, pornografia, consumo, drogas, entretenimento? Sua visão pode inspirar outras pessoas a perceberem suas próprias correntes. E, acima de tudo, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Talvez alguém próximo esteja preso em uma escravidão invisível e precise de um alerta como este para começar a despertar. Vivemos em uma era de paradoxos. Temos mais escolhas do que nunca, mas somos menos livres do que acreditamos. Temos mais prazer do que nunca, mas somos mais vazios do que jamais fomos. E enquanto acreditarmos que liberdade é apenas satisfazer desejos imediatos, estaremos aprisionados. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas escolher conscientemente o que vale a pena querer. Como disse Huxley, o futuro não seria de dor e repressão, mas de prazer e distração. Esse futuro chegou. A questão é, você vai aceitá-lo ou vai resistir? A escolha está em suas mãos. Ou melhor, na sua mente.